Olá, muito boa tarde. A falta de conciliação entre a família e o trabalho tem por consequência a diminuição da natalidade e do talento dos colaboradores numa organização. É o que diz o estudo apresentado esta semana e que vamos analisar com Graça Franco, diretora de Informação da Renascença. Primeiro, mostramos notícias que marcam a atualidade, nomeadamente a situação de catástrofe que se vive em Moçambique. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. São imagens que impressionam e não deixam o Papa indiferente. Francisco lamentou no Vaticano a devastação provocada pela passagem do ciclone Idai em Moçambique, Malawi e Zimbábue, que já provocou mais de 300 mortos. In questi giorni grandi inondazioni hanno seminato lutti e devastazione in diverse regioni del Mozambico, dello Zimbabwe e del Malawi. A queste care popolazioni esprimo il mio dolore e la mia vicinanza. Affido le molte vittime e le loro famiglie alla misericordia di Dio e imploro conforto e sostegno per quanti sono colpiti da questa calamità. A semana ficou marcada por outra tragédia na Nova Zelândia, onde dezenas de pessoas foram assassinadas dentro de duas mesquitas no momento de oração. O Papa deixou uma palavra de conforto aos irmãos muçulmanos. Prego per i morti e i feriti e i loro familiari. Sono vicino ai nostri fratelli musulmani e a tutta quella comunità e rinnovo l'invito a unirsi con la preghiera e i gesti di pace per contrastare l'odio e la violenza. No segundo domingo de Quaresma, o Papa Francisco convidou os peregrinos e visitantes reunidos no Vaticano a uma reflexão sobre a perspectiva cristã do sofrimento e a importância do encontro com Deus. Mostrando la sua gloria, Gesù ci assicura che la croce, le prove, le difficoltà nelle quali ci dibattiamo hanno la loro soluzione e il loro superamento nella Pasqua. Perciò in questa Quaresima anche noi saliamo sul monte con Gesù. Ma in che modo? Con la preghiera. Saliamo al monte con la preghiera. Os funcionários do Tribunal de Contas da Itália foram ao Vaticano para uma audiência com o Papa e ouviram Francisco pedir combate contra o cancro da corrupção, com rigor na gestão dos bens públicos. Il controllo rigoroso delle spese frena la tentazione ricorrente in coloro che occupano cariche politiche o amministrative a gestire le risorse non in modo oculato, ma a fini clientelari e di mero consenso elettorale. Na próxima semana, o Papa vai assinar uma exortação apostólica dedicada aos jovens após a Assembleia do Sínodo dos Bispos de outubro de 2018. O gesto acontece durante a viagem de Francisco ao Santuário Mariano de Loreto, na Itália, a 25 de março, solenidade litúrgica da Anunciação. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Faleceu Dom Maurílio Gouveia, arcebispo emérito de Évora, que vai ficar para sempre no coração do Alentejo. Foi ordenado sacerdote por Dom Maurílio de Gouveia em 1986 e, tal como ele, na altura, assume hoje a missão de arcebispo na Arquidiocese de Évora. Na hora de reagir à morte de Dom Maurílio de Gouveia, falecido esta terça-feira aos 86 anos,
Dom Francisco Serra Coelho recorda a dinâmica pastoral que esta figura trouxe ao Alentejo desde a sua entrada. Foi um momento de esperança e Dom Maurílio não logrou essa esperança. Gerou-se na Igreja de Évora uma expectativa de retomar um caminho de evangelização e de concretizar o Concílio Vaticano II. A preocupação pelas questões sociais no Portugal do pós-25 de Abril, o empenho que punha no contacto direto com as populações, com as famílias, com os jovens, tudo isto contribuiu para que Dom Maurílio de Gouveia seja para sempre lembrado pelos alentejanos. Dom Maurílio de Gouveia está no coração do Alentejo. Ele cantava muito bem, cantou muitas vezes o canto alentejano, abraçou os alentejanos, ele gostava da gastronomia alentejana, era um homem de grande dimensão, de humanidade, de proximidade de quem sofre e de festa com quem compartilhava a alegria da vida. Gostaríamos de abraçar também a Diocese do Funchal, a sua terra natal, e agradecer pelo bispo que nos ofereceu. As cerimónias fúnebres de Dom Maurílio de Gouveia decorrem esta sexta-feira, a partir das 15 horas, na Catedral de Évora. Os restos mortais do antigo arcebispo vão ficar sepultados no Panteão dos Arcebispos, na Igreja do Espírito Santo. A Jornada Mundial da Juventude em Portugal vai ser uma ocasião de evangelização. Foi esse o pedido do Papa Francisco. A missa era de ação de graças pela Missão País. Estavam muitos jovens presentes que tinham participado num projeto significativo para a juventude em Portugal, nomeadamente a universitária. E foi a ocasião para o Cardeal Patriarca de Lisboa revelar os objetivos do Papa para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa em 2022. Eu aqui há 15 dias estava a conversar com o Papa Francisco, exatamente a propósito da Jornada Mundial da Juventude, porque é em Lisboa, mas quem organiza é ele que marca. Isto é uma iniciativa do Papa, desde São João Paulo II. Não é? E perguntei-lhe, Santo Padre, o que é que o senhor, no fundo, e acima de tudo, quer da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2022? E ele disse uma palavra, disse devagarinho. Aliás, a audiência era de manhã, mas ele estava todo fresquinho. E com os olhos a brilhar, disse, evangelização. Um propósito para o acontecimento que vai trazer milhões de jovens a Portugal, onde o Papa quer que aconteça missão. Evangelização assim em missão, em saída. Não é só reuniões como nós fazíamos de antes, fazíamos tantas reuniões de jovens, conferências, palestras, enfim, tudo isso tem o seu cabimento e eu sei que nas missões país também vocês têm a oportunidade ao fim do dia de conversar, de aprofundar. Mas sobretudo a ação. A ação. Sair, ir ao encontro dos outros, acolher a gente que vem, serviço, porque é exatamente aí que o Evangelho se aprende. Ideias para o Encontro Mundial de Jovens, um acontecimento único em Portugal, porque é muito expressivo o número de participantes que chega de todo o mundo e também porque se estende por um longo período de tempo. Para o Cardeal Patriarca de Lisboa, foi necessário ousadia e determinação para que surgisse uma candidatura de Portugal, que tem nas iniciativas juvenis, de que a Missão País é um exemplo, a razão de ser. Então a pergunta fica, então e com tudo isso, porquê é que se avançou? Olha, avançou-se por causa de vocês. Eu devo-vos dizer que já de uns anos esta parte, ainda eu estava no Porto e depois, que há 6 anos eu voltei para Lisboa, não quero saber, alguns de vocês sabem, até estão aqui, quantidade de vezes, temos que fazer uma Jornada Mundial da Juventude em Portugal, temos que fazer uma Jornada... E a jornada vai acontecer e mobilizar as 20 dioceses de Portugal. Os momentos centrais decorrem em Lisboa, nos últimos dias de julho e primeiros de agosto de 2022. Notícias que atualizamos permanentemente em agência.eclesia.pt. 14 organizações foram distinguidas esta semana com o certificado Empresa Familiarmente Responsável. Foi durante a apresentação do estudo
Desafios à conciliação família-trabalho, que decorreu na Universidade Nova. E se de repente o seu pai reformado precisasse da sua assistência em pleno dia de trabalho? Ou se durante o dia do pai a creche do seu filho quisesse envolver as famílias nas celebrações? Uma dor de cabeça para fintar o horário de trabalho, cumprir objetivos e não defraudar expectativas familiares. A conciliação da vida pessoal e profissional não é mais um problema, pelo menos para as 14 organizações que receberam a certificação de empresas familiarmente responsáveis. São as boas práticas conciliadoras que a Fundação Espanhola Mais Família ratifica e procura estender a mais organizações. Nós damos a possibilidade de medir e de ver el ROI, el retorno over investment que tiene cada una de las medidas que realizan dentro de su organización. Si no conseguimos eso, pues tendremos personas buenas que en un momento hacen y en otro no hacen, pero si ven que realmente es rentable, esto es sostenible a lo largo del tiempo. Um estudo desenvolvido pela Confederação Empresarial de Portugal, com o apoio da Associação Cristã de Empresários e Gestores, elaborado pela Nova School of Business and Economics, mostra que a família é um benefício e que as pessoas felizes serão mais leais e produtivas. Gostaria que este hoje fosse um dia de partida e não um dia de chegada. Ou seja, vamos partir para casos práticos e vamos partir para o terreno para tentar medir situações concretas. Conciliar diferentes facetas na vida é uma tarefa a longo prazo, mas uma aposta rentável e um caminho que as organizações que o percorrem assumem ser vencedor. Conciliação família-trabalho, um tema que analisamos agora com Graça Franco, diretora de Informação da Renascença. Boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado, Graça, por estar neste programa. Começamos por este indicador que é a diminuição do talento numa organização, numa empresa, provocada pela não conciliação família-trabalho. Poderíamos pensar que era impensável esta consequência. Sobretudo, o mundo mudou. E à medida que o mundo está mais baseado na informação e nas tecnologias da informação, o talento transformou-se num bem muito mais diferenciador entre as empresas. E neste momento o que se assiste é uma grande competitividade pelo talento e está provado no estudo que aqueles que começam a investir mais cedo nas políticas, digamos, familiarmente responsáveis ou naquelas em que há maior conciliação entre o trabalho e a família, se tornam mais apetecíveis e, mais do que isso, se tornam mais capazes de garantir a permanência dos trabalhadores, portanto, de evitar a fuga do talento. Porque o que acontece muitas vezes é que durante algum tempo a geração millennium fica na empresa e é formada pela empresa, mas como a mentalidade dos mais novos é muito mais favorável à mudança de trabalho, rapidamente a competição entre as empresas rouba esse talento à empresa que o formou, digamos, e, portanto, transformou-se naquilo que é um fator decisivo para a competitividade da empresa. E sendo que o principal bem que a empresa tem é essa capacidade de talento que é chamada massa cinzenta, não é? E essa massa cinzenta, ao contrário do que nós pensamos, é muito importante nas nas empresas tecnologicamente muito avançadas, mas também é muito importante naquilo que se chama o mercado tradicional. Ou seja, formar uma boa costureira ou formar uma boa bordadeira, formar um bom alfaiate, também leva tempo. E quando acontece que as empresas estão, digamos, lado a lado, taco a taco, e uma tem uma perspectiva mais conciliadora, é essa que ganha, sobretudo, os melhores trabalhadores. E, portanto, aquilo que nos pode parecer uma política para o futuro, também se aplica a alguns outros setores, digamos, mais tradicionais. O estudo tem coisas, aliás, muito giras sobre aquilo que é, digamos, o combate ao presentismo, que é uma característica dos nossos empresários. É gostarem de ter lá os trabalhadores durante muito tempo, não é? E faz uma comparação entre, por exemplo, a Dinamarca, que tem o menor número de horas de trabalho, e Portugal. E nós chegamos à conclusão que, por semana, os portugueses trabalham mais um dia do que os dinamarqueses, o que dá, ao fim do ano, 45 dias de trabalho a mais. E, no entanto,
por hora, os dinamarqueses conseguem produzir mais 12 unidades, digamos, do que os portugueses, o que significa que estar mais tempo a trabalhar não significa produzir mais nem produzir melhor. Ou seja, em muitas coisas, a produtividade é exatamente oposta ao presentismo. E também que um dos desafios que o estudo sugere é passar para os vários colaboradores a responsabilidade da gestão do seu tempo. É mais uma vez a comparação, por exemplo, entre a Dinamarca e Portugal. Em Portugal, 85% do horário do trabalhador é fixado pelo empregador. Na Dinamarca, 40 e vários por cento é exatamente definido pelo trabalhador em termos de flexibilidade ou mesmo designação de quando é que esse trabalhador exerce essas funções. Portanto, há aqui uma disparidade muito grande entre uma flexibilidade de horário e uma condicionante totalmente em relação ao empregador. Por outro lado, é muito importante que nas organizações se passe uma cultura também entre os colegas. Essa é uma das notas aqui do estudo, que é importante ter em consideração. Numa organização há muitos tipos de trabalho. Alguns tipos de trabalho não são compatíveis com grande flexibilidade. Mas se de repente os trabalhadores não conseguem compreender a flexibilidade que é dada a uns em detrimento de outros, ou que é dada numa fase de trabalho a uns em detrimento de outros, ou porque os outros não estão nessa fase, isso normalmente bloqueia a flexibilidade dentro da empresa e, portanto, é importante que a liderança, para além de ter no papel que é amiga da família, para já exerça a própria liderança essa flexibilidade. Portanto, se o próprio líder está lá desde as 8 da manhã à meia-noite, não é? É um mau exemplo, não é? Alguma coisa está mal, não é? Exato. Bem, alguma coisa está péssima, não é? Como os alemães costumam dizer, quando vem uma pessoa ficar no trabalho para além do seu horário, coitado, ele não consegue exercer no horário normal das suas funções. Portanto, acham isso, de facto, um exemplo de falta de produtividade, de falta de organização ou mesmo de falta de capacidade de trabalho. Nós, em Portugal, pelo contrário, não é? Que dedicação, não é? Que aquele trabalhador tem. Nunca pensamos que pode ser o mais incompetente, pensamos é que é o mais dedicado à empresa. E, portanto, há vários pontos que são aqui assim destacados no estudo e que implicam uma grande mudança de mentalidades. Por parte dos empresários, das lideranças e dos colaboradores? Dos trabalhadores, dos próprios trabalhadores, de parte dos próprios colegas, que permitem ou não essa flexibilidade em relação aos outros, e depois da parte da própria liderança, porque pode acontecer que tudo no papel esteja muito direitinho, mas que os trabalhadores saibam exatamente que se exercerem os seus direitos vão ser penalizados depois em termos de avaliação. E que é o colega ao lado que está lá de manhã à noite, provavelmente a trabalhar no Facebook, não é? Que vai ser premiado pela chefia. E, portanto, enquanto isto não se conseguir mudar a vários níveis a mentalidade, é difícil que os próprios líderes mudem também esta visão da gestão dos recursos humanos. Uma consequência imediata pela falta de conciliação família-trabalho está no cuidado, nomeadamente, dos menores e cada vez mais também dos dependentes, menores ou maiores no caso. Aí há de facto uma mudança que é necessário implementar para que o cuidado possa acontecer. É uma mudança radical na sociedade, sobretudo porque a dimensão das famílias, neste momento, torna, em uma sociedade muito envelhecida, torna muito pesado o cuidado dos ascendentes, até mais pesado do que os descendentes, porque os descendentes normalmente são partilhados entre o casal, ou seja, entre marido e mulher, vai-se organizando a família de forma a que se possa cuidar dos filhos. É muito mais difícil, normalmente, porque os ascendentes envelhecem ao mesmo tempo, não é? São 2 por cada lado, em princípio, e, portanto, passa logo a ser uma família de 4
ascendentes, portanto, com o equivalente a 4 filhos, não é? Portanto, que não é a dimensão atual da família, e, portanto, famílias de filhos únicos ficam, de repente, confrontadas com um cuidado dos pais que lhes exige muito tempo e que também lhes exige uma certa forma de alterar a sua mentalidade, porque esta é uma sociedade muito competitiva e muito individualista. E, portanto, não só é preciso trabalhar muito e ganhar muito, se quiser pôr os ascendentes ao cuidado de instituições, porque, sobretudo em Portugal, isso não acontece, como se quiser tratar propriamente dos ascendentes. Então é preciso mais tempo e mais flexibilidade. E isso apanha os trabalhadores numa outra fase do percurso. Ou seja, numa fase em que as empresas também precisam da sua experiência. Eles são menos descartáveis do que os mais novos, porque são apanhados na idade madura, ainda não são suficientemente idosos para já estarem, digamos, do ponto de vista da empresa, naquela faixa em que podem dar experiência, mas pode também ter um horário muito flexível e, portanto, há aqui uma conjugação de efeitos nociva para a empresa. E, portanto, quanto mais cedo a empresa implementar este tipo de flexibilidade de horários, etc., pode gerir ao longo da vida do trabalhador também esta flexibilidade e, portanto, há aqui assim uma mudança importante e por isso é que este tipo de estudos tem que ir direitinho para a concertação social, não é? Para que a mudança de mentalidades possa ocorrer a tempo do choque com a realidade, porque esse choque pode ser de facto trágico se as empresas não se prepararem para ele. E ele tem propostas para as várias instâncias, nomeadamente também para a concertação social, esperemos de facto que sejam também aí aplicadas. Graça, obrigado por teres analisado aqui este estudo sobre a conciliação família-trabalho. Vale a pena ler. Vale a pena ler, sem dúvida. Ele está publicado também na ASES e nos portais de informação. Acompanhe estas e outras notícias no portal da Agência Eclésia, em agência.eclésia.pt. Por hoje é tudo. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.